aí, numa entrevista que eu e o Chico fizemos com o Malhães em 2012, sobre a Casa da Morte de Petrópolis, que é um dos lugares que a ditadura criou para levar pessoas que eles sequestravam e torturar e assassinar e desaparecer. E o Malhães montou esse lugar, fica numa casa na região serrana do Rio de Janeiro, em Petrópolis, como eu estava falando, chama Casa da Morte, né? Ficou conhecida assim. Só sobreviveu uma pessoa de lá, que é a Inês Etienne Romeu, que faleceu em 2015, mas ela sobreviveu àquele período, ela conseguiu sair com vida da casa. E aí, esse é um outro tema que eu pesquiso muito. No meio dessa entrevista com o Malhães, em que ele contava sobre os horrores que eles fizeram nessa casa, ele solta ali meio que no ar que ele tinha informações sobre o caso do Rubens Paiva. O caso do Rubens começa a se apresentar dessa maneira. Ao mesmo tempo, a Comissão Nacional da Verdade estava fazendo suas próprias investigações naquela época. Um militar tinha procurado a comissão para contar que tinha visto a cena da tortura do Rubens, podia apontar quem eram os torturadores do Rubens, quem eram os responsáveis pelo DOI naquela noite. E aí isso permitiu que essas investigações avançassem. O Ministério Público Federal também estava com o caso aberto em investigação. E aí foi isso, Gabi, assim, uma peça sendo puxada pela outra. O Malhães, em 2014, num depoimento para a Comissão Nacional da Verdade, depois em entrevista para mim e para o Chico, admite que participou de uma ocultação, de uma operação para ocultar o cadáver de vez do Rubens Paiva. Ele não participou do momento em que o Rubens, segundo ele, né? Ele não participou do momento em que ele foi preso e assassinado, mas 2 anos depois, em 73, quando ele é chamado pela cúpula do regime, pelo gabinete do ministro do Exército, para montar uma operação para retirar a ossada do Rubens Paiva, que estava, segundo ele, enterrada numa praia do Recreio. E pasmem aqui, quem está acompanhando a gente, essa é uma das coisas mais duras, violentas, horríveis de se acompanhar nesse caso, que é a maneira como eles foram tentando matar o Rubens Paiva várias vezes, para além do momento em que eles tiraram a vida dele. Eles promovem vários enterros clandestinos do corpo do Rubens Paiva, porque eles não podiam, né, entregar o corpo do Rubens Paiva assassinado. Ele saiu de casa na frente, né, dirigindo para o carro, deixou a mulher e os filhos que viram ele ser preso. Então tinham testemunhas de quem levou, como ele estava, como é que ele ia aparecer, né? Como é que a ditadura ia entregar o corpo dele todo violentado 24 horas depois. Então eles ocultam o cadáver, mas tem esse horror, essa monstruosidade de promover vários enterros clandestinos ao longo de anos, inclusive. E o Malhães vai fazer a operação final disso, que é, segundo a viúva do Malhães, colocar num rio na região metropolitana no Rio de Janeiro.